Nesta aula, nós vamos aprender a inserir vários rótulos em nossa superfície a fim de melhor representar os dados de cota que são apresentados nela. Além dos dados de cotas mostrados em rótulos, nós vamos também aprender a inserir os dados de declividade e, por fim, editar as características desse rótulo para melhor apresentar a nossa superfície no Civil 3D. Para que a gente possa, então, aprender a inserir esses rótulos, nós vamos utilizar a superfície 1.3 aqui, que tem vários contornos aqui sendo mostrados para a gente em um estilo do tipo design, e nós vamos inserir informações de rótulos aqui para apresentar essa superfície para uma pessoa, por exemplo, que não entenda de Civil 3D ou então que não entenda tão bem sobre curvas de nível. Se a gente para o cursor sobre uma cota, ele já mostra para a gente qual que é a elevação nesse contorno. Só que assim, olhando pelo Civil 3D é fácil se você já é um usuário acostumado. Agora, se você fosse uma pessoa que não conhecesse tão bem assim do Civil 3D, seria melhor inserir os rótulos aqui, até mesmo para você poder imprimir depois. Então, como que nós vamos inserir esses rótulos? Nós temos duas formas. Ou nós vamos vir aqui em Annotate e pedir para adicionar um label. Vou fazer isso agora. Ou então nós vamos direto na superfície. Então, vamos colocar aqui, adicionar um label de superfície. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, Contour Single, que é para inserir o rótulo em um único contorno. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar esse contorno, por exemplo. Tá vendo? Ele apareceu aqui. Se eu clicar em outros contornos, ele vai mostrar para a gente a cota desse contorno também. Tá vendo? Só que a forma como ele é mostrado dá para a gente alterar. Vejam bem, aqui é um contorno menor. Ele mostra para a gente desse tamanho. Aqui ele está num contorno maior, ele já mostra de uma forma diferente. Como que eu faço para alterar isso? É o que nós vamos aprender agora. Quando nós falamos de qualquer configuração, nós vamos ter que vir na aba Settings. Então, olha só, como eu quero alterar a configuração de um rótulo de superfície, eu tenho que vir nos ajustes da superfície e escolher a opção Label Styles. Clicando aqui, eu tenho vários tipos de Label Styles. Como nós estamos alterando dos contornos, eu tenho que vir aqui em Contour e alterar, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho, os rótulos dos contornos maiores. Então, eu dou dois cliques aqui e posso alterar esse rótulo. Posso vir em informação, se eu quiser alterar aqui, as informações gerais, se eu quiser que ele seja mostrado ou não, false, mas não tem por que colocar false agora. Posso mudar aqui o nosso layout para poder mudar, por exemplo, o que nós vamos querer de altura. Então, por exemplo, esse rótulo aqui, de 850, ele está com 10 milímetros, mas você pode mudar. Vamos colocar 20 aqui, 20. Tá vendo? Você pode mudar a espessura da linha, você pode mudar a borda, você pode colocar aqui, true, se você quiser, mas isso às vezes não fica tão legal. Vamos aplicar aqui para ver, Eu, sinceramente, não gosto dessa borda. Vamos tirar a borda aqui para false. Cadê borda? Vamos achar aqui, vamos colocar aqui, false. Então, tudo aqui a gente pode alterar. Então, vamos deixar com 10, aplicar, clicar em OK, para ver o que acontece. Acho que ficou muito grande, né? Na verdade, aqui ele está com 20. Então, vamos clicar aqui de novo e colocar 10 mesmo, que 10 estava com um valor interessante. Então, isso aqui você vai ter que analisar de acordo com o seu projeto para ver o que você vai colocar. O que nós vamos fazer agora é inserir uma série de rótulos simultaneamente. Só que dessa vez eu vou clicar aqui na superfície, selecionando, e vou vir aqui em Add Labels e vou selecionar, por exemplo, Contour Multiple. Então, olha só que interessante. Você seleciona aqui o seu terreno, o primeiro ponto, depois seleciona o segundo, e está aqui, ele já mostra para vocês várias informações de rótulos de uma vez. Tá vendo? Uma outra forma de fazer isso, que é bastante interessante, é você clicar de novo aqui na sua superfície, vir em Add Labels e inserir um contorno em um intervalo. O que você vai fazer? Ele pede para você selecionar o primeiro e o segundo ponto. Então, vou selecionar aqui agora, daqui até aqui. O que ele pergunta agora? Ele quer saber, ao longo do contorno, qual que vai ser a distância para ele inserir um rótulo. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar um aqui,
o outro a 100 metros no mesmo contorno. Isso é muito interessante quando você tem uma superfície muito grande. Vou colocar aqui 250 metros para ver, ó. Enter. Tá vendo? Ele criou a cada 250 metros, ele inseriu para a gente os rótulos. Tá vendo? Então, são duas formas de você inserir vários rótulos de uma vez e que resolve o problema quando você quer criar uma superfície e apresentar os dados dela com facilidade. Por fim, vamos adicionar aqui na nossa superfície um rótulo de declividade. Ó. Então, vamos vir aqui em ADD Labels, Slope. Ele pergunta para a gente, você quer criar esse rótulo com um ponto ou com dois? Vamos criar com um primeiro para a gente ver. Enter. Você clica em um ponto e ele calcula a declividade aqui. Ó. Ela é de menos 3,5 para 1, descendo aqui. Esse método não é muito interessante, porque ele usa um ponto só. Se você clicar em outro ponto, ele vai dar outra declividade já. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Inserir esse rótulo utilizando dois pontos, o que é melhor. Ó. Então, vamos clicar aqui em Slope, vamos utilizar a opção Two Points, então é só digitar um T aqui, Enter, ele pede o primeiro ponto, ó, primeiro ponto, depois o segundo, até aqui. Tá vendo? Ó, ele já dá para a gente a declividade agora, analisando todo esse trecho. Ó, esse trecho aqui tem de menos 3 para 1. Então, o interessante nesse caso é você utilizar o rótulo de declividade utilizando dois pontos como base. Nesta aula, nós aprendemos a inserir rótulos em uma superfície a fim de obter uma melhor visualização e apresentação dessa superfície, mostrando qual que é a cota de cada contorno. Aprendemos a inserir esses valores de cota manualmente, um a um, ou utilizando comandos que automatiza isso, inserindo vários rótulos de uma vez. Por fim, aprendemos também a inserir rótulos de declividade, que levam em consideração um único ponto ou então dois pontos, o que traz uma maior qualidade ao resultado da análise de declividade.